Olá pessoal, então hoje eu vou mostrar para vocês, alguns dos equipamentos de topografia e ver como é que funciona para fazer a instalação, do teodolito, a gente faz isso na prática também no campo, e aqui no vídeo é só para ter uma segurança um pouco a mais, para a gente ver como que funciona, daí se alguém esquece, daí para relembrar, Então eu vou primeiro mostrar alguns dos principais equipamentos que a gente utiliza em topografia para fazer as nossas aulas práticas. Não todos, porque nem todos a gente pode deslocar do laboratório. Alguns tem que ficar no campus, então tem um valor mais alto. Vou mostrar para vocês as coisinhas mais básicas primeiro. Então, o que a gente precisa ter? Uma marreta, piquete, pra gente colocar, materializar, onde vai fazer o levantamento. E se tiver uma grama um pouco mais alta, uma estaca testemunha, que é um pouquinho maior, tu coloca no lado do piquete daí, Bom, aí além dessas coisinhas básicas, a gente tem a trena, Aí a gente pode pegar uma trena aí de 30 metros, para fazer algumas medidas de distância. A trena que é de fita de aço, para fazer a medição aí da altura do instrumento, Então também são utilizadas, são muito importantes, para fazer algum tipo de medição. A baliza, Então a baliza ela serve para a gente fazer, a verificação, da onde está sendo colocado o alinhamento, Então faz a montagem para ficar mais alta, para conseguir enxergar um pouquinho mais longe, Então essa baliza que nem a gente viu nos slides, isso aqui ela pode ser preta e branca, como também pode ser vermelha e branca. Nesse caso essa aqui é uma vermelha e branca, que facilita a gente fazer a visualização onde tem sombra, O tripé, O tripé, que é onde a gente coloca daí o aparelho teodolito, a estação em cima, Serve de apoio, para a gente colocar, de base, colocar o aparelho em cima, Tem a régua estadimétrica, ou também chamada de mira, que é essa daqui. Então ela, de um lado, ela aparece, vou colocar mais perto a câmera para vocês verem, Então pode ser feito as medidas ali de centímetros em centímetros, Inclusive os milímetros, Então aqui 1,50 m, 150 centímetros, E do outro lado, os mesmos 150, Só que daí aparece aqui um 15, Então aqui do outro lado, o que é para mais longe, Então a gente consegue visualizar, ó, cada tracinho desses aqui corresponde a 1 centímetro. O branco é 1 centímetro, o vermelho é 1 centímetro, o outro tracejado branco é 1 centímetro de novo, o outro tracejado vermelho é 1 centímetro, o outro centímetro, Então um trecho assim são 10 centímetros, Então saiu do 150 aqui, foi para o 160. Ou sai aqui do 140, até o 150. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 centímetros. Então essa é a régua estadimétrica ou mira. Então lá atrás ela tem um dispositivozinho, que a gente aperta ali, para levantar ou baixar, que trava, Ó, aperta aqui, ó, e aí pode encolher ela, Outro material de grande importância, é a bússola, Então essa aqui é uma bússola geológica que a gente tem, para fazer a direção, do aparelho, Então para encontrar o norte,
Então essa bússola, vou mostrar aqui perto da câmera, né? Ela tem um dispositivo que a gente aperta, né? Esse dispositivo, ele serve para soltar a agulha ali, né? Então a agulha, à medida que você solta, né? Ela vai ficar apontando para o norte. Aqui, como eu estou muito próximo ao computador, ela vai ficar procurando o ímã, né, da caixinha do som ali, da caixinha de som ali do computador, né? Então tem que afastar um pouquinho, né, para conseguir achar, né, o norte magnético, né? Então, à medida que a gente está com o aparelho instalado, a gente coloca isso no lado do aparelho para dar a direção onde fica o norte, e aí ele vai começar então os 0 graus de azimuth, né? Lembra dos rumos de azimuths, né? Então que a gente teve nas outras aulas. Então o azimuth vai ser a partir desse norte que a gente vai encontrar com a bússola, né? Então vai ser lá o 0 no norte, e aí vai indo 10, 20, 30 até fechar os 360 graus de azimuth, né? E é assim que o aparelho pega a medida, né? Aqui a gente tem um outro material de apoio, né? Então isso aqui é para a estação total, né? Que se chama prisma, né? Então o prisma, ele, o que que acontece, né? Então a estação, ela emite um laser que vai ser refletido dentro desse conjunto de espelhos aqui. No momento que ele incide ali, ele reflete de volta lá para a estação, né? E aí a estação consegue nos dizer, né, qual a distância, qual a altura, qual a angulação que está esse aparelho, né? Aqui no bastão, que é essa parte onde está o prisma, né? Então a gente tem um nível de cantoneira. O que é um nível de cantoneira? Então é um nível que está acoplado no bastão e que serve para deixar o bastão na vertical, né? Para que ele não fique inclinado, né? Senão tu não vai estar pegando o ponto corretamente, né? Então ele serve para isso. Aqui a gente tem um outro aparelhinho, né, de topografia, que é o nível óptico, né? Então esse nível óptico aqui que a gente tem serve para nos fornecer a variação de alturas, né? Então a gente acopla ele em cima, né, de um tripé, né? E aí faz as medições, né, de altura, variação de altura. Então para que serve esse daqui? Para dar a diferença de nível do terreno, né? Então você olha aqui pela luneta, né? Aonde está na régua estagimétrica ali, né? Essa que eu mostrei antes ali. Qual que é a altura que está sendo visualizada lá na régua, né? Então, por exemplo, se aqui eu medi na altura que eu estou com o aparelho aqui, né? Fui ali com a trena, instalei o tripé, vamos supor, né? Então peguei com a trena, medi e encontrei uma determinada altura aí. Vamos supor que, vamos pegar o exemplo daqui. Então aqui tem 1,10 m. Então se aqui tem 1,10 m, aí eu peguei e fiz uma leitura na régua lá, né? E encontrei 1,20 m. Então quer dizer que esse lugar aqui, que está com 1,10 m, ele está mais alto do que lá que tem 1,20 m. Por quê? Porque se a régua está mais baixa lá, então isso permitiu que eu consegui ver acima, né? E por isso que está com 1,20 m. Isso a gente vai ver de novo quando for em aula de altimetria. Só estou dando um exemplo para que serve o nível, né? Nível óptico. Apenas para isso. O nível óptico, dentro dele também tem um prumo, né? Que a gente coloca embaixo do tripé, que depois a gente vai ver também como é que funciona esse prumo, né? Na hora que a gente instalar o teodolito, né? Vamos guardá-lo. Ele fica guardado dentro de uma caixinha, né? Vou guardar primeiro
o prumo para que não se perca, né? Que se a gente deixa de um lado do outro, daqui a pouco já você não tem mais as partes dos teus equipamentos de topografia. Então, cada vez que tu terminou de usar alguma coisa, né? Você vai lá e guarda novamente, né? Dentro da caixinha, né? Então, para isso que isso tem que ter tudo um cuidado, né? Quando você for estar trabalhando com equipamento de topografia, né? Então, saber como que tira, saber como que guarda para que feche a caixa certinho. Se você colocar um pouquinho errado, não vai conseguir fechar a caixinha, né? Então parece uma coisa simples, né? Mas aí pode acabar estragando o aparelho se você forçar, né? Aqui a gente tem, então, ó, como que abre, né? Tem que dar uma torcida e abrir a caixa, né? Então aqui dentro a gente tem o teodolito, né? Então esse aqui é um teodolito eletrônico, né? Que nos fornece, então, medidas de ângulos, né? Ângulos verticais e ângulos horizontais, né? Então o teodolito, né, ele tem essa, a gente pode fazer as medidas verticais, né, mexendo a luneta dessa forma, né? E pode fazer as medidas horizontais mexendo, né, então o aparelho dessa forma, né? Então vamos supor que eu tinha achado o norte, né, em um determinado local. Achei o norte lá. Aí a partir do norte eu vou girando o aparelho e vou encontrar, né, aonde que está a angulação. A gente vai ver isso daqui a pouquinho de novo. Tem um nível de cantoneira, né? Um nível tubular e um nível circular, né? Então o nível circular, esse daqui, ó, a gente regula no tripé, né? Então a gente vai fazer, ó, erguer o tripé, baixar o tripé, né? Para que deixe as pernas exatamente no nível, né? Para que isso aqui, ó, fique exatamente no nível, né? E depois a gente tem mais um nível tubular que fica em cima ali, ó. Já vou mostrar. Aqui, ó. Então esse nível tubular, ele serve para a gente fazer o ajuste fino. Esse ajuste fino a gente faz com os calantes, né? Que é essa partezinha aqui, né? Então a gente gira eles, né? E aí faz com que fique nivelado, né? Já vou deixar ele reguladinho no meio para que depois a gente consiga fazer a instalação no tripé. Vou deixar aqui o aparelho, né? Guardar. Aí depois, agora eu vou mostrar a estação para vocês. E aí depois que eu mostrei a estação, então eu vou fazer uma instalação, né, do aparelho para vocês terem uma noção como que faz a instalação, né? Então aqui a gente tem a estação total, né? Então que é um aparelho bem mais caro que o teodolito, né? O teodolito custa em torno de 5, 6 mil reais, né? Esse ali novo. E a estação em torno de 15 mil reais, né? Então é um valor bem mais alto, né? Mas por quê? O teodolito a gente só consegue fazer medidas de ângulos verticais e ângulos horizontais. A estação a gente consegue fazer as medidas de ângulos horizontais, de ângulos verticais, a variação de altura em metros, a coordenada x e y, e algumas estações, essa aqui não é o caso, mas tem algumas que ainda a gente consegue fazer cálculo de área no próprio aparelho, né? Então o que a estação faz? A gente instala ela no tripé, né? E ela emite, como eu comentei no início ali, né? Ela emite um laser, né? Que sai de dentro da estação aqui, né? E ela emite para o espelho. E aí esse laser reflete de novo de volta para a estação para nos fornecer então a distância, né? E as outras medidas que eu comentei antes, né? Então a estação, ela tem dentro dela um software, né, que permite a gente fazer todas essas medidas, obter todas essas medidas, né? Então ela tem diversas funções, né? Então vai depender de cada uma das estações, né? Então
o tipo de função que vai ter, onde que você vai apertar, né? Ela tem, cada uma delas uma configuração, né? Cada marca, né? Uma configuração diferente aí pra gente apertar no teclado, né? E fazer as verificações, né? Então tem toda uma configuração que a gente ainda vai ver na prática também, né? E vou fazer outros vídeos então mostrando também direitinho cada configuração dessa. Até tem alguns vídeos já, mas com outra marca, não é essa mesma marca aqui da estação. Essa aqui é uma marca Foif, né? É uma marca chinesa também. Tem uma outra que é a Ruid, que eu fiz um vídeo que também é uma marca chinesa, né? Então que são mais acessíveis, né? Então no mercado aí pra gente comprar, né? Quanto à durabilidade, né? Então não posso afirmar porque ainda não estragou essa aqui, então não tenho como dizer se ela é mais durável ou menos durável, né? Ela vai ter, né, a gente grava todos os dados dentro, né? Então, por exemplo, se tem um poste, né? Eu vou ali e escrevo poste e faço a medida daquele local, né? E aí depois, quando baixou todos os dados, aí a gente coloca um cabo, né? Acopla o cabo aqui, um cabo de serial, e a outra ponta no computador, né? Então, que é um serial, né, um cabo de serial, eu coloco ali na estação e conecta o USB lá no computador, né? Então, e aí consegue então ter os dados baixados no computador. Independente da estação, ela tem uma rotina que a gente segue para fazer a configuração dela, né? Então, essa rotina qual que é? A mesma primeira inicial é a mesma do teodolito. Instalar o aparelho, nivelar, deixar bem no nível, né? Bem reguladinho. Aí, no momento que você fez isso, o que tem que fazer? Você tem que pegar e fazer a configuração, né? Faz toda aquela parte inicial do teodolito, que tem que achar o norte, e aí depois faz a configuração. Configuração o que é? Dizer qual que é o nome do lugar onde tu tá. Tem que escrever qual que é o nome desse lugar. É o piquete 001. Qual que é o nome do trabalho? Vou estar levantando o trabalho de uma propriedade. Trabalho, levantamento, propriedade, tal. Aí depois, qual que é o ponto, né, que você vai fazer de referência, né? Então qual que é a tua ré, né? Então se é o norte, se é um outro ponto conhecido dentro da propriedade, né? Aí depois, quais que são os pontos que você vai fazer o levantamento, que são as vantes, né? Então qual que é o ponto que eu vou levantar primeiro, o segundo, o terceiro, o nome desse ponto, se tu quiser, se é uma árvore, se é um poste, se é um vértice, né? Então isso tudo tem que ser descrito ali para que depois baixe numa tabela, né? E aí você tenha todos os dados no computador, né? Guardar ela, né? Que não dá para deixar solta, né? Então tem que ter todo um cuidado, né, com a estação, porque é um aparelho bem sensível e, além de ser um aparelho muito sensível, é caro, né? Então tem que ter um cuidado maior. Então agora, o que eu vou fazer agora, né? Vou pegar, vou materializar um ponto aqui, um piquete, né? Deixar uma firmadinha no piquete, para a gente ver como que faz a instalação do teodolito, né? Então pega o piquete, né? Acham o local que você vai materializar, vai começar a fazer o levantamento, né? Não vou afirmar muito aqui para nós hoje. Então aqui ele está materializado o ponto. A gente materializou ali o ponto, né? Então onde vai ser colocado o tripé para depois colocar o teodolito em cima, né? Então o que a gente faz, né? Para abrir, ele vai ter uma cinta, né? Abre essa cinta. Aqui ele vai ter, ó, os parafusos, né? A gente solta esses parafusos. As pernas baixam aí, né? Tem outro parafuso, né? Solta.
outro parafuso, solta, dá uma firmadinha. Então isso aqui, agora eu soltei todos os parafusos, né? Ficou um pouco alto aqui, né? Então vai depender de quanto que tu vai abrir ali mais ou menos essas pernas do tripé para firmar o teodolito em cima, né? Então a gente sempre deixa assim, ó, as pernas do tripé abertas aqui é necessário, né? Então a gente deixa essa parte que é o que chama-se prato, né? Então que é a base, né, do tripé. Mais ou menos na altura do peito, que depois vai vir o teodolito e a luneta aqui para que fique numa altura boa para você trabalhar, né? Se você deixar muito baixo vai ficar com dor nas costas, fica lá o dia inteiro. Se for muito alto vai ter que colocar, né, alguma coisa para você subir em cima, né? Então por isso que é bom você colocar numa altura que fique depois a luneta num bom ponto de visada, né? Então a gente fez isso daqui, dá uma olhada se está aproximadamente no nível, né? Então se está mais ou menos no nível, olha aqui no centro tem um parafuso, né? Então tem um parafuso no centro que a gente vai firmar o tripé depois, né? Vou ajeitar aqui de novo. Aí a gente olha aqui no centro se ele ficou em cima do piquete. Deixa ele mais ou menos alinhado com o piquete, né? A gente tem um fio de prumo, né, que a gente coloca, né? Coloca o prumo que facilita isso, né? Então vamos despegar. Então o que que esse prumo ali faz, né? Esse fio que está aqui, ele está marcando, né, aonde que é o piquete, né? Então o fio de prumo, o que acontece? Ele vai ficar, esse pêndulo, com a força da gravidade, né? Então vai indo lá para o centro do geoide, né? Lembro lá das primeiras aulas lá sobre geodésia, né? Forma do geoide, que é o campo gravitacional da Terra, né? Então o teodolito ele está indo lá para o prumo está indo lá para o centro, né? Então sendo puxado pelo centro da gravidade ali, né? Então ele vai estar sempre na vertical ali do centro do geoide, né? Então é isso que vai estar acontecendo ali, né? Então ele fica ali e fica materializado no centro do piquete, né? Então o que que a gente faz agora? A gente dá uma firmada pelo menos em uma perna, né? Para que fique o tripé mais ou menos firme, né? Então a gente vai, coloca o teodolito em cima, né? Deixar sempre bem alinhado, né? Então aqui, ó, no centro o piquete, para que não aconteça de cair. E aí coloca esse parafuso e prende o teodolito em cima, né? E soltou, vou tirar. Então, esse fio de prumo agora, a gente tem um outro aqui no piquete, né? No teodolito, que é o prumo óptico, que tem esse mesmo objetivo desse daqui. Só que quando tem vento, esse prumo analógico aqui, né? Então esse prumo, o fio de prumo, ele pode ficar balançando para um lado, para outro, né? E aí com o prumo óptico isso não acontece, porque você vai ter uma visada ali com um conjunto de espelhos, né? Então, e esse daqui, dá o vento, dá aqueles balançados, tu não consegue achar o centro do piquete, aí fica lá perdendo um tempão só para conseguir chegar, né, no centro do piquete. Por isso que o prumo óptico é melhor. Tem prumo laser também, né? Só que o de laser, se tem sol, é ruim de fazer a visualização desse fio de prumo, né, lá no piquete, né? Então lembra, né, o piquete, né, o lugar ali onde está materializado, né, o tripé ali, o teodolito, né? Onde está começando o trabalho. Então agora ele está firme aqui.
Afirma sempre com 3 dedos no máximo, não pode rosquear muito porque se é um alumínio e aí estraga a rosca, né? Tenta deixar sempre essa luneta, né, alinhada com o nível tubular que eu mostrei antes para vocês. Aí qualquer coisa volta o vídeo lá e olha, né, que é o que é o nível tubular, né? Então agora o que a gente vai fazer? Vai olhar esse fio, esse prumo óptico, né? E vai para ver se ele está no centro do piquete lá embaixo, né? Ele não está bem no piquete, está um pouquinho para o lado. Então o que eu vou ter que fazer? Achar com o pé, ó, coloco o pé aqui embaixo, ó. Tá vendo meu pé? Tá, fica ali, ele fica procurando o piquete e mostra ali. Fica mais fácil de eu enxergar daí o meu pé, né? Então ele vai indo ali. Aí eu ergo 2 pernas, ó, do tripé. Até chegar no piquete, né? E agora ele está exatamente no centro do piquete, né? Então quando eu visualizo aqui no prumo óptico, o centro do piquete está na vertical, né? Então lá no centro do diode, né? Feito isso, eu tenho que olhar se isso aqui está nivelado, né? Que é no nível circular, né? Aí volta lá o vídeo para trás para ver qual que é o nível circular do teodolito, né? Então o que eu tenho que fazer aqui no nível circular? Eu tenho que deixar ele exatamente no centro. Tem uma circunferência ali, se vocês olharem, deram um pause lá no vídeo, vocês vão ver que tem uma circunferência no nível circular, né? E aí vai ter que estar no centro aquela bolinha ali do nível, né? Então a gente vai regulando isso, esse nível circular, pelas pernas do tripé, né? Então baixa, né? Ou ergue de acordo com o precisa, né? Então o que você faz? Você faz um eixo X e Y imaginário, né? Com as pernas, com 2 pernas, né? Então você ergue de um lado, né? E baixa do outro, né? Então você, que nem aqui, eu ergui. Agora eu posso utilizar essas 2 pernas aqui para fazer a regulagem. Agora o nível ficou exatamente no centro. Eu vou pegar e vou levar lá para vocês olharem, né? Então, para enxergar ali onde que é o nível tubular que fica no centro, né? Vamos ver se consigo mostrar. Aí. Então ali vocês estão enxergando ali o nível circular, né? Tá exatamente no centro, né? Então assim é que tem que ficar, né? Então agora a gente fez essa regulagem, a gente vai fazer o quê? Vai regular o nível tubular, que é o de cima. Então esse de cima tem os calantes, né? Então com os calantes a gente faz a regulagem 2 para lá ou 2 para cá, né? Aí fez o alinhamento com uma perna, né? Ficou no centro ali, a gente gira para outra e verifica no outro lado se está também no centro. Feito esse nivelamento, vou mostrar para vocês o que é o nível tubular, né? Então o nível tubular é esse nívelzinho em cima ali, ó, tem que ficar exatamente no centro ali, né? Então a bolha de ar, né? Então quer dizer que ele está agora totalmente nivelado, né? O aparelho, né? Então no momento que está todo ele nivelado agora, o que a gente vai fazer então é achar o norte, né? Para achar o norte, a gente vai pegar a bússola daí, né?
eu achei o norte, né? Vou mostrar para vocês lá, né? Então como que faz, né? Coloca ali do ladinho, né? E aí tá alinhado com o norte, né? Então se a bússola está alinhada ali com o norte, a luneta aqui também estará alinhada com o norte, né? Então, a partir dali, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que zerar, né, o aparelho, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos guardar a bússola e agora eu vou ligar o aparelho para mostrar para vocês como que é que zera o aparelho, né? Teodolito eletrônico. Então vou pegar aqui. Ali quando eu coloquei no norte, né, só para lembrar para vocês, né? Quando eu coloquei ali o teodolito no norte, eu peguei e travei ele ali, né? Para que ele não gire mais, né? Para girar só depois. Como que eu fiz esse travamento, né? Eu apertei, girei nesse parafuso com 2 dedos, né? Para que não fique estragando a rosca ali, que é uma rosca bem sensível também, né? Então agora ele não gira nesse sentido horizontal, né? Então agora o que a gente vai fazer? Vai ligar o aparelho, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar do lado de lá para cá. Como que faz, que daí não vamos pegar o sol, né? Então aqui, ó, ligou o aparelho, né? Então, ali ele está marcando ali os graus, aqui são na vertical, tem o Vzinho em cima, né? Que é essa variação aqui. E aqui a horizontal, que agora a gente não pode mexer, né? Então, porque está travado. O que a gente tem que fazer? Esse aqui vai ter que ficar 000 aqui, ou 359, alguma coisa. Ele vai ter uma pequena variação que até o vento balançando ele varia alguns segundos, né? Mas a gente vai tentar zerar ele aqui, né? Então o que a gente faz? A gente aperta aqui, né, onde é que está escrito O7, né? Conseguem visualizar ali? O7, ó. Tá mais pertinho. Aí a gente aperta 2 vezes, ó. E aí ele fica zerado ali esse ângulo horizontal. Então a partir de agora eu posso destravá-lo aqui, né? Então venho aqui e destravo. Agora eu posso girar, ó. Cada vez que eu giro ali, ó, vocês podem acompanhar que ele vai variando ali os graus, né? Então, ó, quando ele estiver no 0, ele vai estar no norte, né? E se ele vai indo em direção do norte para o leste, ó, o que vai acontecer? Vai aumentando, né, os graus. Isso são os azimutes, porque a gente está coletando então graus a partir do norte. Então, por hoje, acredito que seria isso o que eu queria mostrar mais para vocês, e acredito que senão fica muito pesado também, né? Então outro dia a gente vai ver então como que faz, né? Numa próxima aula aí com os aparelhos. A gente vai ver daí então como que faz, né? O levantamento, daí vai ter os diferentes métodos, né, de levantamento, né? Então daí a gente vai ver daí em outro momento, então como que faz os levantamentos topográficos aí com o teodolito, né? Então isso serve, né, daí essas aulas para fazer algumas, essas aulas, videoaulas, né? Serve para fazer vocês terem fazer uma revisão um dia para estudar, né? Para poder verificar, né, como que está sendo feito, deve ser feito o trabalho de campo, né? Então nas aulas práticas, né, pegando na mão mesmo ali, ajuda um pouco mais. Mas a videoaula serve, né, para ter uma lembrança depois, né, daqui a algum tempo, quando não tiver mais contato com o aparelho, para saber como que funciona, né? Então essa instalação do aparelho, né, e também como que faz, né, os levantamentos, né, os diferentes tipos de aparelho, para que servem, né? Então basicamente é para isso essa videoaula, né? Então para terem um determinado acompanhamento para mais adiante, né? Espero que tenham gostado, né? E se tiverem alguma dúvida, né? A gente tem os nossos contatos aí, né? Então pode mandar e-mail, pode mandar WhatsApp aí, né? Tirar alguma dúvida ou
Se tiver alguma curiosidade a mais ou alguma contribuição a mais. Seria isso.